Foi o filósofo grego Aristóteles, há aproximadamente 300 anos antes de Cristo, que criou e desenvolveu o estudo da lógica. Ele a chamava de lógica analítica. Para ele, qualquer conhecimento que se pretenda ser um conhecimento verdadeiro e universal deveria respeitar alguns princípios. Princípios estes que ele chamou de princípios lógicos. A lógica passou então a ser compreendida como um instrumento do correto pensar e a definição de elementos lógicos que determinam e fundamentam o conhecimento verdadeiro. O objetivo desse curso é apresentar a você a lógica com uma simples introdução, te ajudando por meio da sua interpretação a desenrolar e a desenvolver problemas. Problemas estes lógicos. Então vamos começar, pessoal. A lógica, ela tem origem da palavra grega logos. E o que ela significa? Ela significa argumentação, ela significa palavra, pensamento ou fala. A ideia de falar e argumentar pressupõe que aquilo que está sendo dito tem um determinado sentido, tem um valor para aquele que ouve. Este sentido fundamenta-se na estrutura lógica. Quando algo tem lógica, quer dizer que faz sentido. É uma argumentação racional. Lá 300 anos antes de Cristo, aproximadamente, Aristóteles se pensava apenas de uma forma filosófica, buscando ainda apetrechos matemáticos. Mas mais tarde, esta lógica, que ainda era formal, ela não se sustentava apenas como lógica formal, e precisou-se de símbolos, símbolos estes matemáticos. E veio então a lógica indutiva, a lógica dedutiva, além da forma argumentativa. Bom, iniciando-se então o nosso estudo de lógica, sabendo um pouquinho desse breve histórico, tudo começa com a proposição. O que vem a ser essa proposição, pessoal? Proposição nada mais é que uma sentença. E o que é essa proposição, pessoal? Cuidado, não é preposição lá do português, da língua portuguesa. Preposição, a preposição de, preposição de mais a com artigo, para dar o da. Não é essa preposição, é proposição. E o que é proposição? Proposição é uma sentença que ela vai poder ser analisada tendo um valor lógico. Então, essa proposição, ela pode ser uma expressão verbal ou simbólica. E ela é suscetível, assim como eu falei, de ser dita verdade ou falsidade, verdadeira ou falsa. O que são proposições simples? Olha lá, vamos dar exemplos aí de proposições simples. O mar fica nas montanhas. É um exemplo de proposição simples. Rita está em casa. Outro exemplo de proposição simples. O rato roeu a roupa do rei de Roma. 2 mais 2 é igual a 5. Toda bola é cilíndrica. Percebem, pessoal? Não significa que uma proposição ela vai ser proposição se ela for verdade. Ela pode ser uma falsidade. Como a gente já sabe que 2 mais 2 não é igual a 5. Então essa é uma proposição simples falsa. Toda bola é cilíndrica? Não, toda bola é esférica, Então é uma proposição falsa, pelo nosso senso de que nós conhecemos de uma bola, de uma esfera. As declarações que nós vimos aí, elas são determinadas, são chamadas de declarações fechadas, proposições fechadas. O que são proposições fechadas? São proposições que podem ter um valor, elas podem ser validadas. Como assim podem ser validadas? Elas podem ser validadas como sendo verdade ou falsidade, proposições verdadeiras ou proposições falsas. Vejam essa daí, que maravilha de carro, uma frase exclamativa. Hoje é domingo? Uma frase interrogativa. Saia já daqui, uma frase imperativa, Eu estou mandando. Estude melhor amanhã, outra frase imperativa. X mais Y é igual a 5. Você tem como determinar
x mais y igual a 5, você não conhece o valor de x, não conhece o valor de y, não tem como determinar, né? Ele foi o melhor jogador de 2017. Ele quem? Essas declarações, pessoal, essas aí que nós vimos aí, ó, elas são sentenças, como eu disse, exclamativas, interrogativas, imperativas, e elas são determinadas, são chamadas de proposições abertas, sentenças abertas. Né? Elas podem ser declarativas ou aritméticas. Aritméticas, como é o caso essa daí, ó, x mais y igual a 5. Por que elas são sentenças abertas? Porque elas não podem ter um valor lógico. Não tem como eu falar, que maravilha de carro, isso é verdade ou mentira, né? Isso é verdade ou uma falsidade? Frase exclamativa, frase interrogativa, frase aritmética aberta, né? Como essa, x mais y igual a 5. Ele foi o melhor de 2017. Ele quem para eu falar que é verdade ou falsidade? Então aí nós temos exemplos de proposições simples fechadas e abertas. Então, recapitulando, as proposições simples fechadas, elas podem ser validadas. As proposições simples, as sentenças abertas, elas não têm como ser validadas. Não tem como eu falar se ela é verdade ou se ela é uma falsidade. Então, olha bem, a proposição simples, ela só pode assumir um valor lógico, ou verdadeiro ou falso. Não tem como eu falar assim, mais ou menos, né? Isso não é lógico, né? Então ela só vai assumir um valor lógico. Que valor lógico que ela pode assumir? Apenas dois, ou verdade ou falsidade. E uma proposição composta? O que é uma proposição composta? A proposição composta, pessoal, ela vai ser formada por mais de uma proposição simples, né? Elas vão ser sempre unidas por um conectivo lógico. Esse conectivo lógico, ele recebe o nome de conectivo dominante. A gente vai entender mais tarde o porquê dominante. Olha lá. Letícia foi à praia, vírgula. José foi ao cinema. Nós temos aí duas proposições simples, entre vírgulas. Uma proposição simples, Letícia foi à praia. A outra proposição simples, José foi ao cinema. Olha lá, proposição simples que eu estou chamando de uma proposição P, Letícia foi à praia. José foi ao cinema. É uma outra proposição simples que eu estou chamando de proposição Q. Olha lá. Se eu unir essas duas proposições simples por um conectivo, eu passo a ter uma proposição composta. Olha lá. Letícia foi à praia e José foi ao cinema. Aonde que está o conectivo lógico aí? O E. Então, esse E é um conectivo lógico. Com isso, nós temos uma proposição simples P e uma proposição simples Q unidas por um conectivo, formando uma proposição composta, que eu chamei aí de proposição composta R. Então, uma proposição composta, ela vai ser composta quando ela tiver a presença de duas ou mais proposições simples conectadas, né, por um conectivo lógico, ok? Quais os princípios da lógica formal? Né? São três princípios da lógica formal. O primeiro princípio é o princípio da identidade. O que é o princípio da identidade? É aquilo que não pode ser confundido. Né? Uma coisa é idêntica à outra quando? Quando elas são perfeitamente iguais, sem nenhuma diferença. Então, quando eu falo que A é igual a A, não tem como A ser igual a B, porque A é igual a A. Esse é o princípio da identidade. A é igual a A e não pode ser B. O segundo princípio é o princípio da não contradição. A só pode ser A. Ele não pode ser não A. Né? Não tem como A ser a negação de A. Se A já é dito como A, é a verdade que o A existe, não tem como ele assumir, né, o valor negativo, né? O valor lógico contrário a ele. Então, esse é chamado de princípio da não contradição. Se A é igual a A, não tem como ele ser não A. E o terceiro princípio é o terceiro excluído. Né? O que é o princípio do terceiro excluído? Uma proposição ela só pode ter dois valores lógicos, ou o verdadeiro ou falso. Se ele já é verdadeiro, ele não pode ser falso.
Se ele é falso, ele não pode ser verdadeiro. E não tem uma terceira opção, né? Então, o princípio do terceiro excluído é isso. Não existe uma terceira possibilidade. Ou é verdade ou é falsidade. Vamos já começar aí fazendo uma questãozinha de concurso. Olha lá, ó. Essa questão aí fala o quê? Ó? Das 5 frases abaixo, 4 delas têm a mesma característica lógica em comum, enquanto uma delas não tem essa característica. Olha bem como é que ele coloca lá. Ó. A primeira frase. Que belo dia. O que é isso que a gente acabou de ver? É uma frase exclamativa. Então, ela é uma sentença aberta. Não tem como eu validar, não tem como eu dar um valor lógico para ela, não é verdade? A segunda, um excelente livro de raciocínio lógico. Um excelente livro de raciocínio lógico. Eu falei qual livro é esse? Eu dei o título, eu dei o nome do autor, eu falei alguma coisa sobre esse livro? Eu falei um excelente livro, um livro qualquer. Se eu falei um livro qualquer, né, não tem um nome, não tem como eu dar um valor lógico para essa sentença. Então é uma outra sentença o quê? Aberta. 3. O jogo terminou empatado? Uma frase interrogativa. Tem como eu dar um valor lógico para uma frase interrogativa? Não tem como. Então a gente já está vendo aí ó, que a 1, 2 e 3 fazem parte o quê? Do mesmo grupo que tem a mesma característica lógica até agora. Né? Então a 1, a 2 e a 3 fazem parte de frases com a mesma característica lógica. A 4. Existe vida em outros planetas do universo. Olha lá. Mesmo que eu não tenha certeza que existe vida em outros planetas do universo, é possível eu validar essa frase como verdade ou falsidade? Claro, né? É possível dar um valor lógico para essa frase? Sim, é possível. Né? Então, essa 4 já faz parte de um outro grupo, com uma outra característica lógica. E olha a 5. Escreva uma poesia. É uma frase imperativa, né? Eu estou mandando, escreva uma poesia. Então, é uma sentença aberta. Assim como a 1, 2 e 3. Né? Então, olha lá. A frase que não possui essa característica comum é a... Olha lá. Vimos que belo dia, um excelente livro de raciocínio lógico, o jogo terminou empatado, escreva uma poesia. Vimos que essas 4 fazem parte do mesmo grupo de característica lógica, né? São sentenças abertas. A única sentença que é fechada, que eu consigo estabelecer um valor lógico para ela, é a 4. Né? Existe vida em outros planetas do universo. Então a resposta certa, né, a frase que não possui essa característica em comum é a 4. Uma segunda questão, olha lá. Considere as seguintes frases. 1. Ele foi o melhor jogador de futebol de 2005. 2. X mais Y sobre 5 é um número inteiro. 3. João da Silva foi o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo em 2000. Então, olha lá. É verdade que apenas, letra A, 1 e 2 são sentenças abertas? 1 e 3 são sentenças abertas? 2 e 3 são sentenças abertas? 1 é sentença aberta? 2 é uma sentença aberta. Então ele quer saber, pessoal, quais são sentenças abertas, né? Então vamos voltar aqui nas sentenças, né? Olha lá. Ele foi o melhor jogador de futebol de 2005. Ele quem? Eu falei o nome, eu dei o nome? Não, então é uma sentença aberta, né? Não tem como eu validar se isso é verdade ou falsidade. A segunda, x mais y sobre 5 é um número inteiro. Eu conheço os valores de x e de y? Não conheço. Não tenho dados desses valores, né? De x e y. Então eu tenho aí uma outra sentença aberta. E a 3, João da Silva foi secretário da Fazenda do Estado de São Paulo em 2000. Tem como eu falar se isso é uma verdade ou se é uma falsidade. Sentença fechada. Então, as duas únicas que são sentenças abertas são a 1 e a 2. Né? Então, sentença 1 e 2 são sentenças abertas. Tranquilo, pessoal? Então, vamos para frente. Atenção! Quando a gente tem uma forma de raciocínio dedutivo composto por 3 proposições, 2 são chamadas de premissas e uma de conclusão.
Vamos entender isso então, né, pessoal? Olha lá, ó. Todo A é B. Essa é a primeira premissa. Segunda premissa, todo B é C. Então vamos ver qual que é a conclusão disso. Se todo A é B e todo B é C, logo todo A é C. Então, olha bem, quando a gente tem uma forma de raciocínio dedutivo composto por mais de duas proposições, né? Mais de uma proposição, na verdade, né? No caso aí nós temos três proposições, as duas primeiras são chamadas de premissas e a última, né, a terceira, é chamada de conclusão. Olha lá, um outro exemplo. João e Maria são casados. Maria não é casada com João. Qual que é a conclusão disso? Logo, João não é casado com Maria. Né? Então, nós temos então duas premissas e nós temos então a terceira sendo a conclusão, né? A terceira proposição sendo chamada de conclusão, enquanto que as duas primeiras são chamadas de premissas. Agora lá, ó, fique de olho. A proposição é uma declaração lógica que não precisa fazer parte de um argumento, mas se fizer, será premissa ou conclusão, pois as duas são declarações. Então, olha bem, quando nós temos argumentos lógicos, né, como esses dois exemplos anteriores aí, nós temos a presença de premissas e conclusão. Mas não necessariamente a proposição vai ser uma declaração que precisa fazer parte de um argumento, né? Então ela pode estar o quê? Sozinha. Ela pode ser uma sentença fechada, né? Que pode ter um valor de verdade ou de falsidade. Se quando acontecer isso, nós teremos apenas uma proposição. Caso eu tenha um argumento, eu tenho então premissas e conclusão. Então vamos lá. E a lógica dedutiva e indutiva? Olha lá. A lógica, pessoal, ela diferencia em classes fundamentais de argumentos, né? Os argumentos dedutivos e os argumentos indutivos. Olha lá. O que são os argumentos dedutivos? As premissas fornecem um fundamento definitivo da conclusão, ou seja, não tem questionamento. Então, eu tenho premissas muito bem formuladas. A partir dessa formulação dessas premissas, eu vou ter o quê? Uma conclusão certa. Não tem como ter dúvida, né? Então eu tenho então a presença de quê? De um argumento dedutivo. Olha lá, exemplo. Todos os cristais de açúcar são doces. Isto é um cristal de açúcar. Logo, isto é doce. Olha bem, todos os cristais de açúcar são doces. Então eu já estou falando que todos os cristais de açúcar são doces. Se eu falo que isto é um cristal de açúcar, qual que é a minha conclusão certa? Isto é doce. Então aí eu tenho um exemplo de um argumento dedutivo. Agora, quando eu tenho argumentos indutivos, significa o quê? Que as premissas, elas fornecem alguma coisa, alguma fundamentação para que eu tenha uma conclusão, mas uma conclusão que não é certa. Não tem como eu falar, bater o martelo, falar, não, eu posso concluir certo que é isso, né? Então, vamos ver um exemplo aí, olha lá, ó. Primeira premissa, José e Marta são meus irmãos. Segunda premissa, José e Marta têm cabelos longos. Conclusão, logo, meus irmãos têm cabelos longos. Por que eu não posso concluir certamente isso? Porque eu falei apenas de José e Marta, que são meus irmãos. Quem não garante que eu tenho um terceiro irmão? E esse terceiro irmão não tenha cabelos longos? Percebem? As premissas fornecem alguns dados que eu não posso concluir com certeza sobre todo aquele conjunto. Então, quando isso acontece, eu tenho um argumento indutivo. Tranquilo, pessoal? Vamos para frente. Vamos ver essa questão aí, olha lá. Para responder essa questão, considere que todo indivíduo que contrai dengue apresenta febre alta e dores musculares. Percebam bem uma coisa, pessoal. Frisa nisso daqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar um. Ó. Para responder essa questão, considere que todo indivíduo que contrai dengue vai apresentar febre alta. Olha o conectivo,
e dores musculares. Então, se todo indivíduo que contrai dengue apresentar febre alta e dores musculares, essa é a premissa que ele está me falando, né? Olha lá. Carlos e Silvio deram entrada num hospital com suspeita de dengue. Ó, Carlos apresentava febre alta e dores musculares. Olha bem, o que Carlos apresentava? Febre alta e, olha o I aqui, e dores musculares. Todo indivíduo, olha lá no início, todo indivíduo que contrai dengue apresenta o quê? Febre alta e dores musculares. Então a gente já falou sobre Carlos. Agora Silvio. Enquanto Silvio se queixava de dores musculares, mas não apresentava febre. Com isso daí, gente, a gente já pode ter certeza que o quê? A única certeza que a gente tem até então, que Silvio não contraiu dengue. Porque para ele ter contraído dengue, ele tinha que ter o quê? Febre alta e dores musculares. Percebem? E quanto a Carlos? Carlos, ele entrou apresentando febre alta e dores musculares. Só que uma pessoa pode ter febre alta e dores musculares por outros motivos. É ou não é verdade? Mas vamos tentar entender aí essas questões, essas conclusões, que é o que ele quer saber. Olha lá. Pode-se concluir que, letra A, Carlos e Silvio certamente contraíram dengue? Não. Silvio já tem certeza que não contraiu dengue, não é isso? Letra B, Carlos certamente contraiu dengue e Silvio pode ou não ter contraído a doença. Não, eu já sei que Silvio não contraiu, né? E Carlos certamente contraiu dengue? Também não, né, gente? Porque a gente acabou de ver o quê? Que pode ter uma outra doença que apresenta febre alta e dor muscular. É isso? Carlos certamente contraiu dengue? Não, certamente, né? Um negócio de certamente aqui, né? Letra D. Carlos pode ou não ter contraído dengue. O mesmo ocorrendo com Silvio. Não. Então só sobrou a letra E, né? Olha lá. Carlos pode ou não ter contraído dengue, ok. E Silvio certamente não contraiu a doença. Exatamente essa, né, pessoal? Olha lá. Então vamos desmanchar aqui, né? Para a gente passar para frente. Resposta certa, letra E, né? Carlos pode ou não ter contraído dengue e Silvio certamente não contraiu a doença. Então, o pessoal tem que ter muito cuidado na interpretação dessas questões lógicas, né? Desses argumentos, das premissas, né? Se o argumento é dedutivo, se é indutivo, não é isso? Olha bem, essa questão falava exatamente sobre isso, né? Não trazia lá premissa 1, premissa 2 e conclusão, mas estava ali implícito, né? As premissas e ele queria saber a conclusão disso, né? Se a gente pode ou não ter certeza de determinada conclusão, ok? Vamos para frente. Segunda questão. Raquel, Júlia, Rita, Carolina, Fernando, Paulo, Gustavo e Antônio divertem-se em uma festa. Sabe-se que essas pessoas formam 4 casais e Carolina não é esposa de Paulo. Em um dado momento, observa-se que a mulher de Fernando está dançando com o marido de Raquel, enquanto Fernando, Carolina, Antônio, Paulo e Rita estão sentados conversando. Então, é correto afirmar que a esposa de Antônio é, letra A, Carolina, letra B, Júlia, letra C, Raquel ou letra D, Rita. Esse tipo de questão, pessoal, que envolve pares, a gente pode trabalhar de uma maneira um pouco diferente. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode construir uma tabela, né, de linhas e colunas. Nós temos Raquel, nós temos Júlia, nós temos Rita e nós temos Carolina. Da mesma forma que a gente tem Fernando, a gente tem o Paulo, a gente tem Gustavo e a gente tem o Antônio. Então vamos formar uma tabelinha assim, ó. Olha lá, ó. E agora nós vamos para as informações. Olha lá. Essas pessoas formam
4 casais. Carolina não é esposa de Paulo. Então, eu já começo aqui, ó. A Carolina, ela está na 4ª coluna. E Paulo está na 2ª linha. Então, na 2ª linha, eu marco um X, porque Carolina e Paulo não são casados. Beleza? Agora vamos para as outras informações. Em um dado momento, observa-se que a mulher de Fernando está dançando com o marido de Raquel. Olha bem, a mulher do Fernando, então, está dançando e o marido da Raquel também está dançando. E olha bem, enquanto Fernando, Carolina, Antônio, Paulo e Rita estão sentados. Então vamos pensar. A mulher de Fernando está dançando. Se Fernando, Carolina, Antônio, Paulo e Rita estão sentados, então olha bem, a mulher de Fernando não pode ser nem Carolina e nem Rita. Então vamos lá. Mulher de Fernando. Fernando está na primeira linha. A mulher do Fernando não pode ser nem a Carolina e nem a Rita. Não é isso? Agora vamos lá. A mulher de Fernando está dançando com o marido da Raquel, não é isso? Então, o marido da Raquel, ó, Raquel está na primeira coluna. Quem pode ser o marido da Raquel? Vamos ver. O marido da Raquel. Se o marido da Raquel está dançando, olha bem, quem estão sentados, né? Fernando está sentado. Então, olha bem, o marido da Raquel não pode ser o Fernando, beleza? Não pode ser o Antônio e não pode ser o Paulo. Então, olha bem, o marido de Raquel só pode ser quem? O Gustavo. Ok. Olha lá. E o marido da Júlia? O marido da Júlia só pode ser quem? O Fernando. Não é isso? Então, olha bem. Se o Gustavo aqui, ó, na terceira linha, já tem ali a sua esposa, né? A Raquel. Então, bota um X aqui, bota um X aqui, bota um X aqui. Olha lá. A Júlia já tem marido, Fernando. Então, bota um X aqui e um X aqui. Então, quem que sobrou aqui? Ó, o OK aqui e olha o OK aqui. E a gente quer saber de quem? Então, é correto afirmar que a esposa do Antônio, a esposa do Antônio é a Carolina, né? Então, a esposa do Antônio é a Carolina. Pessoal, vamos dar um tempo por aqui, até para a gente não ter que absorver tanta coisa ao mesmo tempo. Tudo bem? Para muitos aí esse assunto é um assunto novo, né? Muitos aí nunca ouviram falar de lógica, né? Já ouviram falar o que é lógica, né? Sabe, assim, pelo senso comum o que vem a ser lógica, mas quando a gente coloca muito conteúdo, acaba que as coisas podem se embananar um pouquinho. Então, vamos ficar por aqui. Na próxima terça-feira eu posto a continuação, que eu vou chamar de módulo 2, né? A aula de número 2. Tranquilo? Qualquer dúvida, postem aí nos comentários, podem me perguntar, pode tirar dúvidas, voltem o vídeo, assistam novamente a aula e façam exercícios, né? Procura fazer exercícios, procurar na internet atividades sobre lógica e essa parte inicial, né, sobre argumentos dedutivos, argumentos indutivos, sentenças abertas, sentenças fechadas, valores lógicos, né? Então, todo esse princípio, toda essa introdução à lógica. Tudo bem? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.